Muito bem, nós queremos falar hoje sobre o perfil de um líder que inspira. O perfil, estou vendo o perfil de um líder que inspira, já olhei o pastor Gil aqui, né? Pensa num líder que inspira. Eu quero também falar com todos os líderes e líderes de treinamento que estão aí também no Tadel das 16 horas. Sim, você que está aí no Tadel das 16 horas, você que está sendo treinado, você que é líder, você que está aí, continue. Também você que está no Tadel das 10 horas aí do Campus Eldorado, sim, meu irmão, você, líder precioso, líder em treinamento também, que Deus abençoe, que você seja cada vez mais esse líder que inspira pessoas. Também quero conversar com os líderes e líderes em treinamento do Tadel, aí do nosso núcleo de São Miguel Paulista. Uau! Isso é demais, viu? Você que está aí em São Miguel, Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus possa ungir você cada vez mais. E também aqueles que estão no Tadel das 19h30 da segunda-feira. Também falo com você, que Deus abençoe, que você realmente seja cada vez mais inspirado, preparado, que Deus lhe abençoe também, e também os que estão no Tadel Online, sim, você também faz parte disso. Deus te abençoe, vamos crescer juntos, em nome de Jesus. Muito bem, o perfil de um líder que inspira. Gente, eu realmente acredito na força da inspiração. Eu realmente acredito que quando nós somos inspirados, nós fluímos melhor no nosso chamado, naquilo que Deus tem para nós, naquilo que Deus tem para a sua igreja, quando nós somos inspirados, a inspiração. E eu estava aqui olhando no Facebook, né, no Instagram, o perfil de um líder de mais de 2000 anos atrás. Pastor, o senhor enlouqueceu? Não, é que eu olhei o perfil do Facebook do Barnabé, né, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, mas o nome dele era José. E esse moço, quando você lê as Escrituras, eu falo por mim, eu sou inspirado pela liderança dele. E analisando o perfil dele, eu percebi que ele tem milhares de seguidores, na verdade, milhões de seguidores ao redor do mundo, né? O próprio pastor Eibe é um seguidor do Barnabé, né? Tanto é que o pastor Eibe tem uma mensagem que é o fator Barnabé. Inclusive, se você não ouviu, eu quero lhe encorajar. Eu quero encorajar você, todos vocês, a ouvirem esta mensagem, o fator Barnabé. Que palavra forte, viu, gente? Que palavra forte é o fator Barnabé. Então, eu olhando aqui o perfil dele, eu vou trabalhar esse conceito, só para chamar um pouco mais sua atenção. O perfil dele é o seguinte: a idade do Barnabé hoje é eterna, né? Ele está selado para a eternidade, né? Está com Jesus para sempre. Barnabé nasceu em Chipre. A cidade atual onde ele mora é a Jerusalém, né? Céu. Olha o apelido que eu encontrei ali no perfil das redes sociais espirituais do Barnabé. O apelido que ele tem, olha o apelido, olha que apelido tremendo. Amigo do Espírito Santo. Amigo do Espírito Santo. Quantos gostariam aqui de ser amigo do Espírito Santo cada vez mais? Você sabe que eu tenho isso como exercício de fé. É meu amigo, Espírito Santo, é meu amigo, de conversar. Já teve momentos que o Espírito Santo exatamente falou assim ao meu coração: vá lá, peça perdão e diga que foi eu que lhe mandei. Aí eu fui lá: rapaz, eu quero pedir seu perdão. Foi o meu amigo, o Espírito Santo, que eu mesmo, humano, estava meio endurecido, mas ele me convenceu, que foi eu que errei, meu irmão, foi eu que falhei, me perdoe. Então é muito bom ser amigo do Espírito Santo. Estava observando o perfil do Barnabé, das redes sociais dele, gente, impressionante como ele ama
fazer postagens nos life groups, né? Ele ama estar em comunhão com os irmãos. Todos os vídeos, as fotos do Barnabé, ele está no life group, ele está no Tadel, ele está nos cultos de celebração. Pensa num cara inspirador. Brincadeiras à parte, o Barnabé realmente se tornou, se você olhar com muito carinho, um líder inspirador. E quando eu avalio a minha liderança, eu fico avaliando essa questão de comportamentos, procedimentos. O que torna um líder? Às vezes você observa líderes que o life group dele cresce, multiplica, e é muita gente, 30, 40 pessoas, e há uma saúde no life group, há uma saúde de alegria, de pessoas cuidadas. Você fica analisando, eu falei, poxa, mas deixa eu olhar a história desse líder, porque por trás de uma igreja inspiradora, por trás de um life group inspirador, evidentemente tem um líder que está inspirando pessoas. As pessoas estão indo, estão congregando, estão participando, estão ali envolvidas, porque tem um líder que inspira. O próprio pastor Eibe, eu falo isso, já são muitos anos que nós caminhamos, é uma inspiração para a minha fé. O pastor Eibe é uma inspiração para a minha fé, impressionante. Eu estava vendo ontem o Congresso da Paz lá em Santarém, terminou ontem à noite, milhares e milhares de pessoas, coisa linda, gente. E o pastor Eibe era o pregador deste ano do Congresso, estava ali pregando. E depois ele orou por sinais e maravilhas, curas. E aí, de repente, ele pediu que as pessoas que foram curadas, que elas viessem em cima na plataforma para dar testemunho. E vieram várias pessoas. E é interessante que subiu um moço que foi curado de miopia. Ele, por anos, ele usava óculos e foi curado de miopia. E olhando aquela cena ali, assistindo o congresso, né? E o pastor Eibe usa óculos, né? Então ele curou, no nome de Jesus, o moço que tinha miopia. E foi lindo que ele falou, rapaz, e o rapaz deu testemunho que ele foi curado. Daqui a pouco o pastor Eibe, meu irmão, coloca a tua mão aqui na minha cabeça, ore por mim, ore para que eu também seja curado. Isso é demais. É uma inspiração, entende? Não é porque é o pregador, o congressista, mas é um homem que realmente inspira. Então, o livro de Atos dos Apóstolos faz uma síntese da vida de Barnabé. Escute, um dos maiores líderes da igreja do primeiro século, sua vida se tornou uma inspiração, ouça-me, não somente para aquela geração, mas para a nossa geração também. A vida de Barnabé se tornou, eu vos afirmo, queridos irmãos, que se Barnabé tivesse nesse tempo, o tempo que nós estamos, ele estaria aqui no Tadel. Ele estaria aqui sentado, ouvindo ou pregando. Se ele vivesse o tempo que nós estamos vivendo, eu lhe garanto, ele iria multiplicar muitas vezes o seu life group. Ele iria fazer a diferença. Pastor Giovanni, como é que o senhor faz tal afirmação? Pela vida dele. Quando você estuda a vida desse cara, desse moço, desculpa a intimidade com o Barnabé, quando você estuda a história dele, você fala, uau, isso me inspira. Eu quero andar assim, eu quero liderar assim, eu quero cuidar de pessoas assim, eu quero fazer parte de algo grande assim. Então, o Barnabé se torna essa inspiração de liderança, de amor, de comprometimento, de dedicação, de empenho, de esforço. Eu acredito muito, irmão, de coração, em uma graça no meio da igreja, aonde eu não sou movido, desculpa a expressão, eu não serei movido por cobranças, porque você tem que estar no Tadel, você é líder, você tem que ser exemplo. E é verdade, eu tenho que estar, sou líder e tenho que ser exemplo. Porém, o que me movimenta, na verdade, é a vontade de fazer algo grande. Eu sou motivado por isso.
de levantar, de pagar o preço, de cuidar de pessoas, de chorar por pessoas. E de onde vem essa inspiração? Vem do Senhor, através daqueles homens que Ele levantou naquele tempo e que levanta também nos nossos dias. Eu lembro quando eu me converti anos atrás, eu caí chorando, depois levantei, enxuguei as lágrimas. É como se dentro de mim eu falasse assim, eu não quero ser aquele cristão, desculpa, tá, gente, que vai só domingo para a igreja. Não quero. É muito pouco, por tanto que Cristo fez por mim, porque foi me revelado isso. Não, eu quero, enquanto eu viver, como disse a frase do apóstolo Melvin, uma vida só nós temos, e logo ela passará. Mas aquilo que for feito por Cristo permanecerá. Sabe quando você fala, não, eu quero fazer parte de algo grande, eu quero que a minha vida faça sentido, eu quero que a minha fé faça sentido. Então vamos lá. O que significa Barnabé? Barnabé, poucas pessoas se lembram, mas Barnabé foi um nome dado pelos apóstolos. O nome mesmo dele é José. Por isso que eu quero encorajar você a ouvir a palavra fator Barnabé, porque ali o pastor Hebe entra mais em detalhes da vida desse homem de Deus. Mas o Barnabé, esse nome foi um nome dado pelos apóstolos, o nome dele era José. E dizem os historiadores, os pesquisadores, que esse nome foi dado, os estudiosos das Escrituras, quando ele decide vender uma propriedade, porque a igreja estava crescendo muito naquele período, e muitos estavam agregando-se à fé, e muitos tinham dificuldade de se sustentar, estavam passando necessidade, e aquilo causou uma certa comoção nos apóstolos. Gente, nós precisamos levantar ofertas para dar de comer às pessoas, nós precisamos ajudar as pessoas. E o Barnabé então falou, eu tenho um campo, eu vendo, eu trago dinheiro, coloco aqui, eu vou ajudar. Que cara incrível, que tremendo, que inspiração. E aí os apóstolos viram, cara, que coração lindo desse moço, né? Mas como é o nome dele? Eu fico imaginando o Pedro perguntando, rapaz, todo mundo falando de José. Não, vamos fazer o seguinte, ele vai ser Barnabé, nós o chamaremos de Barnabé. Esse cara é uma inspiração. Ele desponta com um coração lindo, maravilhoso. E se causou isto, na verdade, nos apóstolos, a comunidade dos cristãos daquela época foi muito abençoado com a fé de Barnabé. Era um cara sensacional, espetacular, formidável, uma inspiração. Então, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, por gentileza. Atos capítulo 11. Versículo 22 até o versículo 24. Olha o que está escrito. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Quando as informações chegaram, porque houve uma grande perseguição, a perseguição, eles se dispersaram e foram para as regiões chamam de Antioquia da Síria, onde os cristãos helenistas haviam se refugiado ali devido à perseguição que se iniciou na Judéia após a morte de Estevão, estavam promovendo naquela região, escute, um grande mover evangelístico. Estava lindo o que estava acontecendo. Aí essa informação chega lá em Jerusalém. Olha só, viaja comigo aqui, gente. A informação chega em Jerusalém, é isso que está escrito aí, ó. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Fala, gente, está acontecendo um mover ali. É necessário um cara incrível, espetacular, um cara inspirador. Nós precisamos porque o Barnabé já estava muito querido ali no meio, porque a gente precisa enviar esse moço lá.
porque ele é uma inspiração para inspirar as pessoas ali. Então, diz o texto que notícia desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor, vírgula. Eu amo esses conceitos, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e fé, ponto vírgula, e muitos foram acrescentados ao Senhor ali. Deixa eu compartilhar algo com você aqui. Quando o Espírito Santo que comanda a igreja, pastor, a igreja de Jesus, quando ele nos reúne numa manhã como essa, um momento como esse, os que estão à tarde, os que estão à noite, quando ele nos reúne assim, ele tem interesse de adornar a igreja. Ele tem interesse de inspirar a igreja, para que a igreja continue avançando. Amém, gente? Continue crescendo, continue ganhando e cuidando das pessoas. Evidentemente que todo mover, quando ele começa a fazer um reboliço, num certo sentido, ganhando, é evidente que ele vai receber ataques, contra-ataques. Né? O espírito do desânimo, o espírito, alguns espíritos contrários àquele avivamento se aproximam. Então, o Espírito Santo, sabendo disso, ele fala: eu não quero uma igreja apenas com a mentalidade de ter que estar, ter que trabalhar. Eu não quero uma igreja assim. Eu quero uma igreja apaixonada, inspirada, dedicada, incrível. E eu falo isso para os que me ouvem nesta hora, nesse momento, você que está aqui nesse Tadel, você que está nos outros Tadéis, porque eu vejo que eu nunca curti isso, gente, de coração. Por isso que já são anos com a mesma pegada, com a ajuda do Espírito Santo, mesma pegada, ganhando, cuidando, me envolvendo. E é Tadel, é Life Group, é supervisão, é isso, a mesma pegada. E quando eu olho isso, quando eu vejo comportamentos assim, de onde vem essa inspiração? Vem do Espírito Santo, que é nosso amigão, usando a vida de pessoas como Barnabé, que se tornaram uma inspiração para a sua geração e para a nossa geração. Eu falo para os liderados que estão com a gente, a vida cristã, ela nunca pode ser vista como um peso, mas tem que ser um prazer. Com a ajuda do Espírito Santo é possível nós trabalharmos com grande alegria e com muito prazer. Então, o objetivo do Espírito Santo é inspirar você, para que você continue sendo mais incrível do que você já é. Você continue ganhando e cuidando, se espalhando, para que o nome de Jesus seja glorificado. Então, quero destacar algumas características de Barnabé que tanto nos inspira. Ele tem inúmeras características, mas eu quero destacar apenas algumas para a nossa compreensão. A primeira característica desse líder inspirador é que ele era, no seu tempo, obediente aos seus líderes. Aos seus líderes. Isso aqui é demais. Porque quando os apóstolos ouviram o que estava acontecendo naquela outra região, eles chamaram Barnabé. Falaram: Barnabé, vem aqui. Nós queremos que você lidere uma casa de paz. Nós queremos, é assim que funciona o reino de Deus. Nós queremos empoderar você e enviar você para você liderar um life group, para você cuidar daquelas pessoas, para você conduzir, para você pastorear. E não há, pode olhar no texto, não há um momento que Barnabé resiste o comando da igreja mediante os apóstolos. Barnabé falou: o quê? Missão dada, missão cumprida. Vamos para lá. É na hora. Sabe, irmãos, eu fico assim,
eu acho que eu vou passar uma vida inteira falando isso. Quando nós fomos convocados pelo Espírito Santo para vir para São Paulo, o nosso líder, na oportunidade, o pastor Geraldo, falou: olha, Giovanni, eu quero que você vá nesta direção, tem essa missão para você. E eu lembro de olhar para a minha família e falar: gente, arrumar as malas, vender o que tem que vender, vamos, Deus tem uma missão para nós. Os irmãos já sabem, alguns, que eu digo sempre, né? Deus nos surpreendeu. Eu sabia que vocês eram lindos. Eu sabia. Mas eu não imaginava que vocês eram muito mais lindos que vocês já são. Por que eu estou falando isso? Porque foi pastor Eibe, pastor Arão, todos nós, foi por amor a Jesus e amor aos irmãos, que nós deixamos como Abraão, nossa terra, nossa parentela. Vamos, gente, vamos lá, vamos. Tem um povo lindo. O Barnabé foi assim. Barnabé tem uma missão para você. Evidentemente que nós oramos, buscamos a Deus, não foi uma coisa seca, mas teve um direcionamento. Nós chegamos num consenso, minha família, minha filha Jade foi usada pelo Espírito Santo para dizer assim: pai, eu já havia jejuado, orado, para que Deus me direcionasse. Mas ela falou: pai, é assim, vamos entender que quando nossos líderes, quando vêm de cima, não vai vir da gente, vai vir de cima a direção. Nós vamos entender que é Deus que está direcionando. Puxa, boa essa palavra, minha filha, boa essa palavra. E aí foi quando veio de cima, só confirmou, quando Deus nos chamou para vir para esta linda cidade, com lindas pessoas maravilhosas. Os irmãos me compreendem? Então, eu quero que você, como eu, sinta inspirado pela vida desse moço chamado Barnabé. A obediência é lindo, gente, é lindo. Nós não somos uma igreja, nunca queremos ser uma igreja autocrática, que manda nos outros, que oprime os outros. Deus que nos livre disso. Por isso que Barnabé, quando viu a graça, porque é nessa graça que a gente crê, essa graça de estarmos juntos, é tão incrível estarmos juntos, servindo juntos, ganhando e cuidando, pastoreando, discipulando, fazendo as comidas típicas, né, fazendo os curaus da vida. Né. Eu mesmo gosto, já por muito tempo, eu faço isso lá. Eu gosto de liderar um life group e gosto que esteja um life group da minha casa, porque eu gosto de receber as pessoas. Eu gosto de ir lá no portão, abrir e dizer para as pessoas: você foi esperado, você foi aguardado. Eu gosto de despedir os irmãos também na porta, quando eles vão. O Ivan com a Marli estão aqui, que são do meu life group. É muito gostoso, gente, isso. É maravilhoso. Os irmãos compreendem? Você não vê religião, peso, obrigação. Não, você vê a graça. A graça de servir, de amar. Vou repetir a frase: somente uma vida nós temos e logo ela passará. Mas o que é feito por Cristo permanecerá. Amém, meus irmãos? Então, a igreja do primeiro século, ela era assim. Ela se dedicava, olha isso aqui, gente, aos ensinos dos apóstolos. É o que diz lá em Atos capítulo 2, versículo 42. Por que o ensino? As direções. Eu posso traduzir isso de maneira, os ensinos bíblicos, mas também posso traduzir isso como ensinos e direções. Falou: gente, olha, abram suas casas, cuidem das pessoas. Olha, não esqueça, olha a direção, não esqueçam de estar nos TADES. É o nosso quartel-general de treinamento. Gente, tragam os seus auxiliares. Encorajem seus auxiliares. Olha a direção dos apóstolos. Encorajem seus auxiliares a estarem aqui. Vamos, gente, vamos amar, vamos cuidar das pessoas. Não esqueçam do partir do pão, da comunhão, das orações. Vamos lá, gente. Então, esses ensinamentos, essas direções, para que a graça de Deus se estabeleça, deve haver o quê? Obediência. Por isso que o Barnabé foi esse cara incrível. Ele puxa. Para onde é a missão? Vamos lá.
Então, é uma inspiração. Outra característica de Barnabé que me chama muita atenção é que ele era um homem bom. A Bíblia diz, aqui, ó, ele era, Atos 11, 24, era um homem bom. É interessante porque essa qualidade, olha isso aqui, gente, da bondade, da generosidade, da compaixão, inspira. Sim ou não, gente? Inspira. Sabe, quando, gente, nós temos que levantar uma grande oferta. O líder que sente inspirado por Barnabé, ele nunca vai ser o último, ele sempre vai ser o primeiro. Peraí, eu tenho um campo, gente. Eu posso vender, eu posso ajudar. Para esse nome bom estar aí, é que destaca uma qualidade nele. A da bondade, a da compaixão, a da generosidade. Líderes que vão agregar muito, que vão multiplicar muito, eles caminham com essas características. Estão comigo, gente? A ideia da generosidade, da compaixão. Barnabé foi movido pela compaixão. Gente, estamos precisando de oferta. Nesse momento eu não tenho, mas eu vou vender uma propriedade. Os irmãos compreendem? Eu não vejo um texto nas Escrituras que ali é uma manipulação. Um dos apóstolos, vocês precisam vender suas terras, está vendo que o povo está passando fome, vendo suas casas. Você não encontra isso. Você encontra uma graça. Amém, gente? Uma graça no meio do povo. Eu sempre digo que nós não precisamos de convencimento sobre nossa generosidade. É para ser algo automático. Os irmãos compreendem? Automático. Somos os primeiros a sermos generosos. Eu achei lindo no nosso Life Group na quinta-feira passada, porque foi o nosso arraial, né, o Sem João com Cristo, né, era o nome o Sem João com Cristo. Achei lindo, porque nós colocamos lá, gente, a Ildes colocou, eu vou preparar o curau, aí todo mundo começou a generosidade, eu levo isso, eu levo milho, eu levo aquilo. É lindo demais. Eu creio nesse evangelho, onde o povo é livre, lindo, inspirado para a generosidade. Outra característica que eu vejo, aliás, tem um versículo aí dessa segunda, acho que é o Écio que está ali, Atos 4:36. Não, acho que eu não passei para você, mas olha o que diz em Atos 4:36. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Esse foi o nosso queridíssimo e amado Barnabé. Mas vamos lá. Outra característica de um líder da qualidade de Barnabé é que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Gente, aqui comigo. Ele era um homem cheio. E aí eu peço com rogos de você não me compreender mal, por favor. Como a gente imagina uma pessoa cheia do Espírito Santo, muitas vezes a gente atribui a um cara que é desculpa a expressão, do reteté, né? do sapatinho de fogo, do mover, às vezes a gente atribui, faz esse paralelo. Cara, esse cara é cheio do Espírito Santo. Como uma característica de alguém que participa de um grande mover, ou está. Tudo bem, eu também creio assim. Todavia, olha só, viaja comigo. Quando você analisa a história de Barnabé, por que ele leva esse nome de cheio do Espírito Santo? Você não encontra Barnabé em nenhum momento num mover como esse, biblicamente. Você vai encontrar um cara, olha só, extremamente alegre. O que caracteriza um líder um cara cheio do Espírito Santo? Alegria. Esse cara é cheio do Espírito Santo, o cara é alegre. Você encontra em Barnabé um cara generoso. Para mim, o cara cheio do Espírito Santo. Ele é íntimo com o Espírito Santo. Mas esse cara é demais. É uma inspiração. Você encontra Barnabé bondoso, generoso, alegre. Um dos apelidos que ele tinha, além de ser amigo do Espírito Santo, um dos apelidos é que ele era o encorajador. Então, vamos lá. Para caracterizar um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, você vai ver, cara, que cara alegre, esse cara é cheio do Espírito Santo.
Rapaz, ele é o primeiro a contribuir. Que coisa linda! Esse cara é cheio do Espírito Santo. Esse cara é muito bom, ele é muito bondoso. Esse cara, que demais! Ele rouba a cena. Porque quando você chega lá quando ele chega lá naquela região onde estava acontecendo o evangelismo, é impressionante. Ele chega lá, primeira coisa que eu fico imaginando ele chegando lá, alegre. E aí, gente, tudo na bênção, tudo no Espírito. Tinha um irmão lá na minha terra que ele me cumprimentava assim: e aí, pastor, tudo no Espírito. Eu falei: uau, meu irmão, tudo no Espírito. Sabe quando você vê alguém que chega e o ambiente muda? É a situação desse cara. Muda para melhor, viu, gente? Porque tem uns que, quando não estão cheios do Espírito, muda para pior. Está todo mundo falando de fé, eles chegam com incredulidade. Falam: vamos ganhar São Paulo. Rapaz, São Paulo, o povo é duro. Cala a boca, Zacarias. Entende? O povo é lindo. O povo é lindo. Esses dias eu estou conversando com um pastor que já mora aqui há muito tempo. Fomos conversar e ele falando: pastor, me fala. E o povo paulistano? É como se ele perguntasse para mim, falar assim: rapaz, o povo é... para me falar incredulidade. Não, dessa boca não. Ele falou: e o povo paulistano? Lindo. E aí, trabalhador. E o povo paulistano é quente, é cheio do Espírito. E o povo aqui dessa cidade, eles são maravilhosos. Aí ele falou: mas você está vendo direito mesmo, pastor? Eu já sou pastor aqui há muitos anos, eu não consigo ver isso, então eu vou te levar numa consulta com Jesus, o oftalmologista Jesus. Ele vai curar essa sua cegueira. Porque, irmãos, é assim que é. Os irmãos estão comigo? Esse conceito da incredulidade, da visão, não, ele era um homem cheio do Espírito. Barnabé era um homem cheio do Espírito. Os irmãos estão comigo? Por quê? Porque ele era um cara assim. Olha só, gente, não vai aparecer aí na tela, mas olha comigo aí, eu anotei aqui. Atos 4,36. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa, segundo a NVI, encorajador. Então, esse moço era cheio do Espírito Santo, porque ele era cheio de alegria, cheio de bom humor, cheio de fé, cheio de ânimo. Ele era um cara sensacional. E isso me inspira. Isso me inspira muito. Eu me alimento disso. Outro líder que me inspira muito, eu quero pontuar isso, é o pastor Eibe. Ele me inspira muito. Eu falo isso para ele sempre. E olha que já são anos de caminhada. Já teve momentos que eu cheguei muitas vezes lá em Santarém, que eu estava meio borocochó. Borocochó, uma linguagem, estava assim meio introvertido. Aí, a hora que o pastor Eibe chega, pode ver, ele já chega assim, ó. Ele já anda assim, é o estilo dele, já anda. Aí eu olho para ele: meu Deus, para lá, borocochó, eu também estou feliz, estou alegre, aleluia. Entende? Então, são líderes que inspiram. Então, eu quero que você me entenda. Um homem, um líder cheio do Espírito Santo é cheio de alegria, cheio de generosidade. E olha aqui, gente, isso atrai pessoas. Quantos querem que o seu Life Group cresça aqui e multiplique na graça de Deus? Pois se inspira nesse moço, que eu estou me inspirando nele. Sabe, de ser com a ajuda do Espírito, porque alguns tentam justificar seus comportamentos. Pastor, é que um dia eu quero viver, outro dia eu quero morrer. Está repreendido, meu irmão. Você é cheio do Espírito Santo. Cadê os homens cheios, mulheres cheias do Espírito aqui? Aleluia. E por último, a característica que foi descrita aqui é que era um homem cheio de fé. Um homem cheio de fé. Gente, eu vou novamente aqui chamar a sua atenção de novo. Tem pregador que pega textos e viaja para uma outra direção. Eu quero ir numa outra direção. Aqui comigo. Quando você olha assim, que ele era cheio de fé, a gente não consegue ver, pode ver os textos, Barnabé sendo um cara de fé para coisas materiais. Pode ver, você não encontra você não encontra o Barnabé cheio de fé para, que não é errado, tanto para bens materiais como para a saúde. Você não vê ele
ele cheio de fé para si. Você não encontra Barnabé cheio de fé, pode pesquisar, você não encontra ele cheio de fé, aplicando fé sobre determinadas coisas, não. A maioria dos momentos que eu li, pelo menos ontem, eu fiquei até tarde lendo, e olha que eu já tinha lido, lendo. Falei, gente, que incrível. Barnabé sempre aplicou fé para a transformação das pessoas. Sempre aplicou fé para o crescimento das pessoas. É como se Barnabé vivesse nos nossos dias, ele vai exercitar fé para todas essas áreas que eu mencionei. Os irmãos estão comigo? Mas quando é para o life group dele, para as vidas, para as pessoas, aí, meu irmão, ele aplica fé. Olha o que está escrito, não vai aparecer aí, por gentileza. Pode abrir comigo a sua Bíblia, Atos capítulo 9, versículo 26 e 27. Barnabé aplicou fé na transformação de Saulo. Olha só, é muito importante a sua leitura, meu irmão. Se você puder, eu agradeço. Atos 9, 26 e 27. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Quem me acompanha vai ler, olha só. Então, Barnabé, olha só, então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Olha só, aqui comigo, gente, isso aqui, eu até falei para minha esposa, falei, gente, isso aqui está falando muito comigo, amor. Olha que coisa tremenda. Ele se torna um homem de fé porque ele acreditou na transformação de um cara que outrora era perseguidor. Até mesmo a comunidade dos cristãos não estava botando muita fé, mas ele pega o Saulo e fala, vem cá, Saulo, vem cá, Saulo. Eu fico imaginando a conversa dos dois, ele dizendo, cara, ninguém está acreditando que Jesus entrou na minha vida. Ah, ninguém? Pois eu vou te ajudar, vem aqui. Gente, acreditem. Olha a fé que esse cara... Ele teve encontro com Cristo. Ele é demais, gente, acredita. Olha só, essa fé incrível. Ele acreditou na transformação de alguém. Eu sempre digo isso para as pessoas que me perguntam, pastor, qual um dos segredos, no que diz respeito à denominação, pastor? Falei, porque nós realmente acreditamos como a Bíblia ensina, que Deus começou uma boa obra na vida de alguém, Ele vai completar. Os irmãos compreendem? Isso aqui é demais. Quando você olha alguém e fala, olha, irmãos, eu creio que Deus vai te usar grandemente, para você ser grandemente usado por Deus, como anfitrião, como discipulador, como líder de life group, como supervisor, como pastor, eu não sei os planos, mas Deus tem planos para você, e esses planos vão se cumprir em sua vida. Os irmãos compreendem? Essa fé, isso aqui mexeu demais comigo, eu lendo ontem, falei, que demais! Você realmente olhar e acreditar, e olha só, logo que em seguida, o Barnabé, acho que deve ter dado uma viajada, aí o Saulo estava pregando, e aí o pessoal decidiu, rapaz, o Saulo está dando um problema para nós. Vamos embarcar ele, mandaram ele para Tarso. Olha só, olha comigo aí, por gentileza, Atos 11, 25 a 26. Estou encerrando com esse versículo. Então Barnabé foi a Tarso procurar quem? Atos 11, 25 e 26. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Isso aqui é demais. Ele já tinha apresentado no primeiro momento. Vão, estão comigo? Gente, eu acredito. Deus começou uma obra incrível na vida do Saulo. Ele será grandemente usado. Pedro, eu te digo, Pedro. Esse cara vai ser usado por Deus. Aí, ele novo convertido, Barnabé deu uma saidinha, aí o pessoal aí sumiu. Eu fico imaginando quando o Barnabé volta ali para Jerusalém, fala, gente, cadê o Saulo? Cadê o Saulo? Rapaz, ele foi lá para Tarso. Não, eu vou atrás dele. Porque, olha a fé, esse conceito de fé eu quero repartir com você. Porque eu acredito que Deus tem uma obra grande na vida desse cara, desse moço. Eu acredito. Olha a fé que ele exerce. Você sabe que metade do Novo Testamento, metade, foi escrito pelo apóstolo Paulo.
E tem o dedo do Barnabé aí. Os irmãos estão comigo? Tem o dedo do Barnabé aí. Porque é um líder que inspira, que não deixa de crer, não deixa de acreditar. A fé espiritual para a eternidade. Veja bem, não é errado aplicar fé sobre a cura. Isso deve ser exercitado. Nós cristãos temos que fazer isso. Mas quando no tocante à liderança, que lidamos com pessoas, lembra, esse moço nos inspira. Nós vamos sempre dispor, cara, Deus começou uma grande obra na vida do João. Ele vai completar. Ele vai completar. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você nessa hora. Gente, vale a pena acreditar na transformação das pessoas. Vale a pena declarar. Eu sou fruto disso. Vocês já me ouviram dizer em outros momentos. No início da minha fé, passado um tempo, um ano e meio depois, não lembro com precisão, eu fui enviado para uma terra distante. E para lá, e fiquei me envolvendo. Eu vendia peixe em atacado, vendia em grande quantidade. E ficava muito tempo para lá. E quando voltava para Santarém, eu voltava assim, sinceramente, com a pilha descarregada da fé. Ali, já chegando, aí estava lá no culto. Olha, foram várias vezes que o pastor Ebe olhava para mim e dizia assim: Giovanni, cara, Deus vai te usar. Você será grandemente usado por Deus. Você, sabe, quando ele liberava, e eu olhava e digo, mas como? Do que ele está dizendo? Eu nem entendia. Mas era o liberar da fé. O liberar da fé. Se hoje eu estou aqui depois do Espírito Santo, é porque um homem acreditou na minha fé, na minha vida. Então vale a pena, gente, quando você entra nessa atmosfera, nessa dimensão de acreditar, de liberar a sua fé. Eu fico imaginando, gente, cadê o Paulo? Cadê o Saulo? Foi embora. Gente, vocês não entendem. Deus tem uma obra linda para fazer na vida dele. Eu fico imaginando alguns discípulos ainda, alguém lá da igreja, cara, mas ele está atrapalhando aqui, ele não atrapalha, esse cara vai ser usado, vai ser demais, olha a fé exercendo, ele vai ser muito usado, Deus vai usar a vida dele, ele vai liderar um life group, ele vai multiplicar, ele vai ser grandemente usado, ele vai ser um anfitrião, ele vai ser um discipulador, ele vai ser um pastor. Isso aqui é demais. Eu quero realmente encorajar você, todos que estão aqui, online, aqui presente, nos outros Tadéis, seja inspirado pela vida de Barnabé, como eu sou até o dia de hoje, no tocante à bondade, no tocante a ser cheio do Espírito Santo, no tocante a ser cheio de fé, no tocante a ser obediente aos comandos, à direção. O reino de Deus ganha quando procedemos assim. Então eu quero, antes de orar por você, eu sinto inspirado, sinto encorajado, para dizer, gente, vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença. Não é uma reunião apenas de life group. Não, é a graça de Deus sendo derramada no meio da igreja. Não é apenas o compromisso de estar no Tadel, não, eu sinto inspirado para estar. Entende? Não é religião, é a graça. É fazer parte de algo grande, de algo incrível. Guardem bem minhas palavras, meus irmãos, eu já estou vendo, sabe, milhares e milhares de líderes. Eu já estou vendo milhares e milhares de líderes sendo treinados nos nossos Tadéis. Eu já estou vendo isso acontecer, porque esta é a vontade de Deus, que nós possamos conquistar essa cidade para Jesus Cristo. Amém? Quantos recebem essa palavra? Fiquem em pé e dê um aplauso ao Espírito Santo. Deixa eu orar por você agora. Pai querido, eu oro pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Assim como Barnabé nos inspirou, o perfil dele é de uma pessoa incrível. Nós fomos inspirados pela vida dele. Pai, ele não somente impactou a sua geração, ele vai impactar, está impactando também a nossa geração. Eu oro para que todos que estão nos Tadéis, todos sejam inspirados pela vida dele. E o resultado dessa inspiração, ó Pai, são as pessoas bem cuidadas, bem discipuladas, bem pastoreadas. É o crescimento dos nossos life group, é a multiplicação dos nossos life group. Pai, eu já estou vendo, Senhor, centenas e centenas de líderes e líderes de life group espalhados por toda São Paulo, movidos por uma graça que há no meio do povo. Sustenta a fé dos teus filhos e que eles acreditem, que eles sejam cheios do Espírito, cheios de fé, cheios de alegria, cheios de bondade.
que essas características possam ser cada vez mais evidenciadas na sua liderança. É assim que eu oro e agradeço, em nome de Jesus.